segundo reinado e também sobre Brasil, República Velha, a tentar chegar até ali o final da era Getúlio Vargas. Para a gente conseguir aí ter uma ideia do mais ou menos o que aconteceu nesse período, e aí a gente consegue a partir daí tirar algumas conclusões. Então, a gente está falando do Brasil segundo reinado, é o que começa logo ali com o golpe da maioridade em 1840, né? E vai durar até 1889, quando tem o golpe da República. Então, o Brasil vai viver ao longo da sua história inúmeros golpes, né? Então, o segundo reinado inicia com golpe e a monarquia termina com golpe. E neste período, nós tivemos algumas coisas importantes que aconteceram, né? A gente lembra, fazendo uma recapitulação ali das aulas passadas com a professora Dinan, nós tivemos no período regencial um momento muito conturbado para a política das regências, né? Inúmeras revoltas, o Partido Liberal e Conservador tentando lutar ali quem chegava mais rápido ao poder e quem tinha mais influência sobre os regentes. Então, nós tínhamos todo esse processo do contexto social, político e econômico completamente desequilibrado, até que a gente tem os próprios partidos liberais, né, mesmo eles tendo uma ideia mais republicana, eles acabam apoiando que aconteça aí o golpe da maioridade para tirar os conservadores do país. Tipo, aquela ideia do mal menor, né? Então, nós podemos estudar esse período em três fases. O período da consolidação, que vai de 1840 a 1850. O período do seu auge, que são 20 anos, 1850 a 1870. E o declínio, que é de 70 até 89, 1870 a 1879. No período da consolidação, é importante a gente entender que Dom Pedro II precisava conciliar os liberais e conservadores, e ele conseguiu fazer isso de forma muito interessante, né? Ele conseguiu dialogar tanto com os conservadores quanto com os liberais, porque ele precisava dessa estabilidade econômica dentro do império para conseguir gerenciar os conflitos que viriam. No auge, quando ele estava realmente com o seu reinado consolidado, a gente tem aí um respeito muito grande pela imagem de Dom Pedro, né? E aí, no declínio, a partir de 1870, principalmente o ponto que a historiografia nos chama a atenção, que faz com que mude a imagem que o Brasil ia ter de Dom Pedro, é a questão da Guerra do Paraguai, né? Porque a Guerra do Paraguai faz com que o Brasil saia vitorioso em questão de derrota com relação ao Paraguai, mas faz também com que o Brasil saia completamente endividado com a Inglaterra e uma pressão enorme da Inglaterra para que a mão de obra escrava ela acabe, né? Então a gente precisa entender que Dom Pedro II ele começa o seu reinado trazendo aí uma política, principalmente dessa tentativa autoritária de conseguir conciliar essas linhas políticas que estavam ali. E essa tentativa de conciliar tudo se chama parlamentarismo às avessas, que nada mais é do que, se agradava a Dom Pedro II, ele mantinha. Se não agradava, ele derrubava tudo e fazia eleição novamente. Então, havia havia um revezamento no poder entre conservadores e liberais. Então, ele ia nomeando pessoas para o seu gabinete ministerial de acordo com a ideia que ele estava naquele momento. E, acima de tudo, para atender ao seu principal objetivo. A gente lembra que aqui a gente tem a imagem do imperador como o poder moderador, ou seja, ele tem o poder de convocar novas eleições, destituir a Assembleia, chamar uma nova Câmara, destituir membros. Então, ele tinha um poder irrestrito. E ele usava isso para se consolidar, para mostrar o seu poder, principalmente para aqueles que estavam ali duvidando da capacidade dele, né? A gente pensa que ele sobe ao poder com 14 anos, então ele precisava ter essa consolidação muito forte.
Havia dentro do Brasil um grande debate muito forte que se dava pelas telas, principalmente se dava pelo diálogo nos jornais e também pelas ruas, que era a ideia de abolicionistas e escravagistas. A gente tem aí os abolicionistas lutando pela abolição da escravidão e os escravagistas querendo a manutenção da escravidão. A gente lembra que o Brasil tem a sua base econômica e social, econômica quando a gente pensa no café, em todas as culturas produtivas do Brasil, através da mão de obra escrava. E esses escravagistas que queriam manter a mão de obra escrava eram os senhores dos engenhos, os proprietários dos grandes cafezais do Brasil e também aqueles que viam na mão de obra um grande e lucrativo comércio. E os abolicionistas eram aquelas pessoas, junto de alguns escravos libertos ou não, mas alguns pensadores que lutavam pela libertação total dos negros escravizados. Então, esse debate, essa disputa era muito forte quando Dom Pedro assume o poder. É importante a gente trazer isso, porque às vezes, quando a gente fala da abolição da escravidão, às vezes a gente tem a sensação de querer imaginar erroneamente que a abolição foi dada ali a partir de um canetaço da princesa Isabel. Não foi. A abolição da escravidão foi fruto de muitas lutas, muitas revoltas, a revolta do Malês, por exemplo, muitas disputas entre deputados e também disputas teóricas, mas também questões econômicas estavam em jogo. E aí a gente tem uma questão internacional, porque o Brasil estava muito alinhado à Inglaterra, financeiramente o seu comércio estava alinhado à Inglaterra, e a Inglaterra pressionava o Brasil para a libertação. Não porque a Inglaterra pensava na humanidade dos escravizados, mas porque a Inglaterra queria ali um mercado consumidor para os seus produtos manufaturados que estavam saindo da sua indústria. Então, a Inglaterra pressionando, o Brasil, toda a sua estrutura social, a partir da mão de obra escrava, começa a criar leis que não necessariamente foram efetivadas, mas leis que foram criadas para acalmar os ânimos ingleses, como a Lei Eusébio de Queiroz, né, que decretou em 1850 que a partir de 1850 não podia mais trazer pessoas escravizadas para o Brasil, né? O comércio escravo, o comércio negreiro no Brasil estava proibido. Mas a gente vai ver que a partir daí fica cada vez mais forte a economia do café. E a economia do café tem a sua base na mão de obra escrava. E outras tantas economias que fizeram com que a partir de 1950, efetivamente, ao invés de diminuir a quantidade de pessoas escravas no Brasil, aumentou muito, muito a quantidade de pessoas, porque precisava atender essa grande exportação, esse grande momento que o café vivia a partir de 1850. Aí nós tivemos outras leis, como a Lei do Ventre Livre, a partir de 1870, que dizia que toda pessoa que nascesse do ventre de um escravizado seria livre a partir dessa data. A Lei do Sexagenário, essa Lei do Sexagenário é uma lei que dizia que os escravos acima de 60 anos estariam livres, mas é importante a gente lembrar que essa lei ela não abarcava ninguém, porque era muito difícil uma pessoa escravizada chegar aos 60 anos, né? Porque ela tinha a sua estrutura completamente prejudicada pela fome, pelo trabalho forçado, pela impossibilidade de descanso e tudo mais, que a gente já sabe como a escravidão aconteceu. Aí, em 1878, aí sim, a Lei Áurea vai consolidar a proibição da escravidão no Brasil. Mas quando a gente fala em escravidão, a gente tem que entender que não foi pacífico. As pessoas escravizadas não eram pacíficas com relação a essa barbárie que foi instaurada no Brasil aí, durante mais de 300 anos. Tá? Então, é importante nós entendermos que as leis até 1878 eram leis que efetivamente não funcionaram, porque o Brasil continuou importando e trazendo escravos lá da costa da África. Também nós vamos entender que o final da escravidão está diretamente relacionada com o início da colonização italo-germânica, japonesa, mais italo-germânica, né, para a mão de obra dos cafezais em São Paulo. E pensando a nível econômico, né,
Eu acho que, não sei se o mapa não ficou muito pequeno, vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui, porque eu acho que tá muito pequenininho. Acho que ficou melhor assim, né? Qualquer coisa vocês me falem. Então, aqui nesse mapa, eu trouxe para ver a evolução do café. A gente está falando do período, nesse primeiro período, o café estava ali naquela parte marrom, que é chamada do Vale do Paraíba, Fluminense Paulista. Então, o café se desenvolve no Vale do Paraíba, ele acaba a partir do vale exaurindo as terras e precisando de novas terras. Aí, a partir de 1850 até 1900, ocupa a parte verde, toda a parte verde, que vai pegar lá o sul do Espírito Santo e também ali toda a parte do Rio, boa parte do Rio, boa parte de Minas Gerais, boa parte de São Paulo. É um grande erro a gente pensar que o café ficou restrito a São Paulo. Não, ele teve todo esse espraiamento, né? E aí a parte mais roxo forte é de 1900 a 1950, quando a gente começa já o declínio do café e tem umas partezinhas ali bem mais clara, um roxo bem clarinho, que vai mostrar para a gente que é de 1950 adiante, quando o café já está no finalzinho da sua atividade produtiva. Então, nós vamos ter, neste momento, a partir de 1850, um grande boom do café. Né? O café vai ser o nosso carro-chefe. E o café vai ser, até então, todas as culturas e todos os ciclos econômicos que a gente vai ter no Brasil não deixaram o desenvolvimento efetivo que o café vai trazer esse desenvolvimento. Então, o Brasil vai criar ferrovias, vai criar uma malha ferroviária muito grande, o Brasil vai construir estruturas que vai abarcar esse café, inclusive estruturas econômicas, e aí a gente vai ter inúmeros acordos, o Acordo de Taubaté e outros tantos acordos que a gente vai ter aí pelo caminho. Mas então, esse café, com a ajuda do governo, com a ajuda de Dom Pedro II, ele vai se expandir de uma forma muito grande, fazendo com que o Brasil tenha muito dinheiro para investir na própria infraestrutura, que era uma infraestrutura para atender este mercado consumidor naquele momento, né? Não era pensando em desenvolvimento do próprio país, mas sim para atender essa atividade produtiva. E aí os agricultores, né, os cafeicultores, precisavam do escravo, da pessoa escravizada, para trabalhar neste café, nos cafezais aí dessa região aí que a gente está falando, que já é do verde, né? A zona da Mata Mineira, mais ou menos, e a região de Campinas. Então, é toda essa região aí. E aí nós temos, então, o final do processo, o início do processo da colonização, que é os colonos alemães e italianos, principalmente aqui nessa região, italianos, vão ser convidados, vão ser chamados para virem trabalhar nas fazendas com falsas promessas, né? O Brasil sempre trazendo isso. Principal falsa promessa é que eles não pagariam nada, eles só receberiam. E quando eles chegaram aqui, eles descobriram as enormes dívidas que tinham com os grandes cafeicultores, né? Dívida da viagem, dívida de comida e tudo mais. A ponto de não serem escravos, mas serem pessoas forçadas a ficar naquela relação porque não tinha uma condição de se libertar daquilo. Porque estavam endividadas e precisavam trabalhar muito mais para conseguir pagar aquela dívida. É importante nós percebermos também que, além da Itália e da Alemanha, vieram japoneses, vieram portugueses, vieram outras etnias. Mas no café, aqui nessa região, basicamente nós tivemos a população italiana. Então vamos ver aqui. Se ficar muito rápido, se vocês tiverem dúvidas, pode colocar no chat que a gente vai tentando ajudar aí para ficar um pouco mais claro. Como eu disse, o governo de Dom Pedro II começa a entrar em crise a partir da Guerra do Paraguai, né, que começa ali finalzinho de 1864 e vai durar aproximadamente 6 anos, né, até 1870. E esse conflito foi causado por alguns, principalmente pela ideia de um conflito de interesses entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, né? E se dá início porque o Paraguai invade a região que hoje é o Mato Grosso, né? Que na época era a província do Mato Grosso.
E também aprisionamento de embarcações e tudo mais. Então, havia esse conflito de interesses, o Paraguai estava medindo forças, porque o Paraguai queria uma saída para o mar, e ele pensava nisso a partir da região da Prata, né? Então, a partir do Uruguai, então, uma região que pegava o Rio Grande do Sul, Uruguai, e essa região ali próxima ao sul, mas, devido a esses conflitos, Brasil, Argentina e Uruguai se juntam para declarar guerra ao Paraguai. É importante que a gente perceber que foi o maior conflito armado da América do Sul, deixou milhares de mortos, inclusive agora, não sei se vocês estão acompanhando, mas agora o Paraguai está construindo um projeto de lei para chamar a Justiça Internacional para eles julgarem e cobrarem do Brasil uma indenização que está girando aí em torno de alguns bilhões de dólares, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas é provável que o Brasil tenha que arcar aí com uma indenização para o Paraguai. Porque, basicamente, o Paraguai ficou completamente destruído, né? Alguns historiadores que estudam a história do Paraguai falam que o atraso paraguaio de desenvolvimento e de indústria se deu por causa da Guerra do Paraguai, né? O Paraguai vinha tentando fazer uma indústria principalmente baseada em autossuficiente, ou seja, uma indústria baseada internamente. E é importante a gente lembrar que a Inglaterra teve um papel muito forte, né, em subsidiar, ou seja, dar dinheiro ao Brasil para invadir o Paraguai. Tanto que o Brasil sai vitorioso dessa guerra, mas ele sai também completamente endividado, além de termos em torno de 50 mil mortos. E também a promessa de libertação dos negros que lutavam ao lado do exército brasileiro. O que isso não se concretizou, né? Porque a gente tem aí falsas promessas que Dom Pedro fez, mas não conseguiu cumprir. O Exército Brasileiro é neste momento que o Exército Brasileiro ganha força, e a gente vai entender o papel do Exército na proclamação da República, porque como o Exército saiu vitorioso, eles conseguiram criar nomes importantes como o Marechal Deodoro da Fonseca, que virá a ser o primeiro presidente do Brasil posteriormente. Então o Exército sai muito fortalecido, a instituição Exército sai muito fortalecida, e a monarquia sai completamente empobrecida. Então Dom Pedro precisava fazer o quê? Precisava reverter este quadro. O Brasil estava endividado, 50 mil pessoas mortas, uma promessa de libertação. Então, a crise no governo de Dom Pedro II estava posta. E seria muito difícil ele conseguir amenizar os efeitos dessa crise no final ali do seu reinado, né? Importante nós entendermos que o final da monarquia se deu por três chamadas questões. Questão religiosa, porque Dom Pedro II teve um problema com a maçonaria, né? Teve um problema com a igreja por causa da maçonaria. Então, a maçonaria aí, ao longo da história, estando aí. Então, ele rompe com a igreja, manda prender padres, depois volta atrás. Então, teve a questão religiosa, que marcou este afastamento da monarquia com relação à igreja. Então, o Estado começa a ficar um pouco mais laico no final ali da monarquia, um pouco mais entre muitas aspas, né? Porque o Estado ainda continuava muito católico, né? Era a religião oficial e a única que era possível exercer no Brasil até então, até o início da República. Também tivemos a questão militar, porque o exército saiu muito forte da Guerra do Paraguai, que começou a reivindicar algumas coisas, como uma melhor infraestrutura, melhores salários, e a monarquia não tinha condições. Eles não tinham como marcar porque eles já estavam endividados com a Inglaterra. E também a questão dos negros escravizados, né? Porque era muito forte essa questão dentro ali do cenário político e social da época. Três questões importantes: religiosa, exército e escravidão, que levam a monarquia ao seu final. E neste mesmo, paralelamente, lidando ali com todas essas crises, começa a surgir teóricos e pessoas que vinham defendendo a república como uma forma de governo, né? E o exército assume essa dianteira de tomar para si o defensor do Estado democrático republicano.
que não era tão democrático assim. Principalmente com as ideias positivistas que vinham circulando já na Europa neste momento. E aí o exército começa a criar uma conspiração até dar o golpe na monarquia e expulsar Dom Pedro II do Brasil. Então foi o golpe da República, que a nossa República começa a partir de um golpe, em 15 de novembro de 1889, né? Ela foi feita na Câmara de Vereadores do Rio, né? A gente tem um grupo principalmente liderado por Bocaiúva, Quintino Bocaiúva, e Dom Pedro acaba sendo obrigado a sair do Brasil, se exilar na Europa, e aí nós temos a Marechal Deodoro da Fonseca como presidente interino. Ele ainda não vem a ser o presidente eleito. Ele fica um tempo no governo, não como presidente eleito, mas como presidente interino neste momento. Então aí nós temos este período que é marcado, esse final de monarquia e início da república marcado por diversas crises. Mas o que precisa ficar é que a derrocada da monarquia no Brasil se dá por três questões: religiosa, a do exército e a questão da escravidão. Até agora, alguma dúvida? Falem ou coloquem no chat quem é mais envergonhado. Se não tem dúvida, vamos fazer uma questão aí de Enem. Deixa eu diminuir aqui para aparecer toda a questão. Não fica muito pequeno para você, será? Acho que não, né? Vamos ver. Vamos ver aqui, deixa eu tentar. 75. Então, acho que ainda tá cortando lá para vocês. Deixa eu colocar em 50. Eu vou ler e aí vocês vão colocando as alternativas no chat para a gente responder juntos. O movimento abolicionista, que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888, foi a primeira campanha de dimensões nacionais com a participação popular. Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. Laurentino Gomes, é parte do livro dele, né, o movimento social citado, teve como seu principal veículo de propagação. Duas coisas importantes quando a gente vai fazer as provas de ciências humanas. Primeiro, olhar a fonte que ele foi retirado. Ele foi retirado de um livro de Laurentino Gomes, tá? Que é um jornalista que escreve sobre a história do Brasil. Aí pergunta, o movimento social citado no texto teve como seu principal veículo de propagação. O que fez com que as ideias abolicionistas chegassem na grande maioria das pessoas? O que vocês marcariam? Alternativa A, imprensa escrita. B, oficialato militar. C, corte palaciana. D, clero católico. E E, Câmara dos Representantes. Coloque no chat para eu ver o que vocês vão responder. E aí? O que vocês vão marcar? Pode colocar no chat se vocês estão me escutando. Pode colocar a alternativa aqui. Vocês estão me escutando? Me ouvindo? Alguém podia falar alguma coisa? Eu acho que sim, agora está aparecendo. Não tenho medo, gente. A hora de errar é agora.
Coloque aí para a gente ver. Eu sei que é difícil tá lendo assim rápido e tendo que responder. A Letícia B, a PPA, Ricardo C. Essa questão realmente é um pouco mais complexa, porque ela vai falar um pouquinho do meio como a gente teve a propagação das ideias, principalmente ali abolicionistas, né? E nós temos as ideias abolicionistas de forma muito forte sendo utilizados os meios impressos, os jornais, as revistas, os folhetos. A gente precisa entender que neste momento as ideias abolicionistas eram ideias que circulavam entre a burguesia, entre as pessoas mais letradas, entre os intelectuais. Então, eles escreviam textos, eles se formavam a partir de leituras inglesas e eles falavam às pessoas. Se tivesse aqui um veículo de propagação a partir de discursos, seria discursos. Porque às vezes as provas do Enem, algumas quantas vezes, a alternativa é a mais correta possível. A imprensa escrita foi um principal veículo. Mas também, se a gente pensasse que a fala, a oralidade, também seria um outro veículo muito mais importante do que a escrita. Porque a oralidade chegava onde a escrita não conseguia chegar, que era a classe mais pobre do Império. Então, a gente vai olhar os oficiais militares, que é a alternativa B. Será que os oficiais do alto escalão do exército tinham interesse em liberar os escravos? Eles queriam que os escravos ficassem cada vez mais escravizados, porque em eventuais disputas e guerras, como a gente teve ao longo do período regencial, a linha de frente era os escravizados. Então, eles não tinham interesses em fazer com que a abolição acontecesse efetivamente. A corte do palácio, muito menos, né? A corte do palácio, elas queriam manter a estrutura, o status quo. O clero católico, é importante a gente lembrar que a Igreja Católica estava alinhada ao Estado até o finalzinho da monarquia. Então, o clero desfrutava dos prazeres da monarquia. Então, também eles também não estavam preocupados com a questão dos escravizados e a Câmara dos Representantes também não, né? Então, era o meio de propagação, que era a imprensa escrita. Isso foi uma questão do Enem de 2017, tá? Para vocês aí verem o nível mais ou menos como o Enem vai pedir. 2016. Eu vou aumentar um pouquinho para aparecer melhor a imagem. Opa. Vou aumentar um pouquinho aqui para aparecer melhor a imagem para vocês. É um indígena, né? Representando o império, coroa o monarca, né? Indígena que está coroando o monarca. Aí diz assim: observe a ilustração e o texto abaixo. Com seu manto real em verde e amarelo, as cores da casa de Habsburgo e Bragança, mas que lembravam também os tons da natureza do Novo Mundo, cravejado de estrelas representando o Cruzeiro do Sul, e finalmente com o cabeção de penas de papo de tucano em volta do pescoço. Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. O monarca jamais foi tão tropical. Entre muitos ramos de café e tabaco, coroado como um César em meio a coqueiros e palmeiras. Dom Pedro transformava-se em sinônimo de nacionalidade. Esse é um texto da Lilian Schwartz. Schwartz, ela é historiadora, principalmente historiadora do Brasil, e diz as barras do imperador. Tá? É um texto que está lá no livro dela, de 1998. Aí o comando da questão é o seguinte, tá? Então pede para a gente olhar e ler. Pede para a gente olhar e ler o texto. E o comando diz assim: no segundo reinado, a monarquia brasileira recorreu ao simbolismo de determinadas figuras e alegorias. A análise da imagem do texto revela que o objetivo de tal estratégia era... O que vocês marcariam nessa alternativa? Um minutinho para vocês lerem de novo e marcarem. Já falaram o E, o pré-ENEM E, Ricardo E também, Letícia Stein E.
Então essa fica um pouquinho mais fácil, né? Quando a gente consegue assimilar a imagem e o texto. A gente lembra também que vocês estarão já, quando estiverem fazendo a prova, vocês estarão cansados de ler tanto. Então é muito importante olhar a imagem, olhar o texto, ter atenção, sair um pouquinho da prova, levantar, pedir ir ao banheiro rapidinho, mas conseguir voltar a atenção na prova. Porque uma questão dessas é uma questão de grau de dificuldade não muito elevado, médio, porque é mais interpretação de texto do que conhecimento específico da história. Se a gente olhar o texto e olhar a imagem, ele vai querer nos mostrar que o imperador Dom Pedro II estava tentando tirar a ideia de colonizador e trazer a ideia de alguém que veio para ajudar a população, para enculturar-se, alguém parte do povo para o povo, e trazendo símbolos que viriam a ser símbolos nacionais, mas trazendo muito forte essa questão de estarem juntos. Não existia uma distância da monarquia a partir desse texto, dessa imagem. Não, ele não queria demonstrar que havia uma distância, mas sim que estava próximo, que estava ali como alguém do povo, que veio para melhorar a vida do povo. Porque foi assim que ele conseguiu, no começo ali, ganhar grande notoriedade. Também percebo uma outra coisa. A gente está falando da coroação de Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha 14 anos. Em todos, ou quase todos os retratos pintados na época, eles vão pintar Dom Pedro II como mais velho do que ele era, porque precisava aparentar uma idade maior para aparentar respeito. Então não dava para pintar um menino de 14 anos, tinha que pintar um homem de um pouco mais velho para conseguir representar tudo aquilo que precisava para aquele Brasil ali que estava tentando criar uma identidade nacional. Então, penas, o verde e amarelo das famílias de Habsburgo e Bragança e tudo mais que estava presente ali era para obscurecer a origem portuguesa e colonizadora. Próxima questão, Enem de 2016, novamente traz uma imagem para a gente olhar essa imagem. Quando eu aumento, ela fica um pouquinho mais, ela dificulta mais, mas a gente está vendo aqui na imagem uma senhora em pé, negra, com aparentemente sua filha, sentada ao lado de seu neto e seu bisneto, ambos ali de uma clareando um pouco mais, né? Ela bem negra e eles um pouco mais claros que ela. Então diz assim: imagem de uma família com membros mais velhos negros e mais novos brancos. Na imagem, o autor procura representar as diferentes gerações de uma família, associada a uma noção consagrada pelas elites intelectuais da época, que era de A. Defesa da democracia racial, B. Idealização do universo rural, C. Crise dos valores republicanos, D. Constatação do atraso sertanejo e E. Embranquecimento da população. E aí, qual que vocês colocariam? Alternativa E, porque isso foi muito importante, né, a gente entender que neste momento o Brasil precisava dizer que essa população estava embranquecida. E aí se criou várias teorias assim, com a chegada dos homens, principalmente imigrantes, e das mulheres imigrantes, né? E precisava representar isso através de imagens, de música. Tem toda uma limpeza étnica aí que vai acontecer, principalmente ali no Oeste Catarinense, aqui no Oeste Catarinense, vai acontecer em alguns outros lugares. Essa tentativa de branquear a população, aparentemente em imagens, mas mostrar para as pessoas que o Brasil não era atrasado. A gente está vivendo aí um contexto de associar a raça negra com atraso e a raça branca, as pessoas de pele branca com pessoas evoluídas, né? A gente vai ver logo à frente quando estudar aí o nazismo e todas as suas teorias arianas, né? Então a gente vai ter isso muito forte neste momento, que o Brasil estava saindo da escravidão e precisava mostrar para o seu povo que estava ficando mais branco, né? Não tinha a ver com a defesa da democracia racial,
não era a idealização do universo rural, nem a crise dos valores republicanos, constatação do atraso sertanejo, também não era embranquecimento da população. Que é isso, uma breve atenção, você consegue, ao olhar para a imagem e o comando da questão, você consegue ter aí uma noção do que a questão está querendo nos mostrar. A aula termina que hora mesmo, só para me organizar? 8h30. Tá bom, obrigado. Então vai dar tempo da gente conversar um pouquinho sobre Brasil República. Dúvidas até aqui, gente? Podem falar, podem abrir o microfone. Se você soubesse como é ruim a gente dar aula para uma tela, mas tudo bem. Se vocês quiserem falar, podem perguntar. Se eu souber, eu ajudo. Se eu não souber, eu vou estudar um pouco mais. Logo quando a gente tem, então, aí o golpe na República, né, que dá início à República, a gente tem uma República nascida naquele contexto. Porque a República, quando ela nasce, as pessoas comuns nem ficaram sabendo que tinha mudado de monarquia para a República. Porque não teve participação popular. Uma coisa muito importante quando se fala em República no Brasil é que não houve participação popular. Apenas foi uma elite que decidiu transformar-se em república e, a partir daí, se criou a ideia de república. Também é importante a gente trazer, que eu não detalhei muito aqui no slide, a gente trazer que a falsa ideia é que o Brasil não teve guerras pela independência, né? Que foi lá pela proclamação da República, né? A gente precisa entender que houveram resistência dos grupos monarquistas e dos grupos republicanos. A gente não teve uma guerra em si, mas tivemos inúmeros conflitos que houveram, tanto dos defensores da monarquia quanto dos defensores da República. Um principal período, a gente divide para aprender a história da Brasil República em várias partes. Brasil República Velha, que é um termo meio complicado, o República Velha, ou o ideal é chamado de Primeira República, mas como a grande maioria da gente está acostumado com República Velha, então coloquei República Velha, mas geralmente se fala em Primeira República, que vai de 1879 a 1930. Um período marcado por uma república coordenada e liderada por oligarcas, pessoas ricas, proprietárias, cafeicultores especialmente, que tinham, através desta proclamação da República, a sua ascensão ao poder do Brasil, ou a sua ascensão mais efetiva ao poder do Brasil, e que essa elite agrária se dividia entre várias partes. Dentro da República Velha, a gente divide ela em dois momentos. A República da Espada e a República das Oligarquias. A República da Espada foi os dois primeiros governos que o Brasil teve, que foi de 1879 a 1894. E a República, então, a República da Espada, que foi de 89 a 94, e a República das Oligarquias, que foi de 94 até 1930, que encerra a República das Oligarquias com Getúlio Vargas, né? Então nós temos, na República das Espadas, Deodoro da Fonseca sendo o primeiro presidente do Brasil, assumindo em 1891, e logo em seguida Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. Né? O que foi importante nesse período? Primeiro, que Deodoro da Fonseca tem um governo provisório, aí depois, em 1891, tem a Constituição Federal, a segunda Constituição, a primeira da República. Nessa Constituição de 1891, nós vamos ter igualdade perante a lei de todos, sigilo de correspondência, livre exercício de qualquer profissão, separação Estado-Igreja, o Estado vira laico, liberdade religiosa para as outras igrejas e outras religiões. Então a gente vai ter, neste momento, uma entrada de inúmeras igrejas protestantes vinda dos Estados Unidos para o Brasil. Nós vamos ter o regime republicano se consolidando, né, a república presidencialista sendo aí ganhando a sua forma, e o liberalismo econômico, né, aí estando na sua forma mais declarada. Importante questão da Constituição Federal é que somente homens acima de 21 anos tinham direito a voto. Mas quais homens? Todos? Não. Nós vamos ter homens
que sabiam ler, ou seja, os analfabetos estavam excluídos, as pessoas extremamente pobres, mendigas, também estavam excluídos, e os militares de patentes baixas, soldados, cabos, sargentos, todos excluídos, além de religiosos também estavam excluídos do direito ao voto, e, logicamente, as mulheres. Então, era uma cidadania direcionada a 1% da população, homens acima de 21 anos. E aí nós começamos a perceber que a escravidão foi só na própria legislação, porque os negros escravizados não ganharam o direito de serem cidadãos, a sua grande maioria, a quase a sua totalidade, porque eles, mesmo os homens acima de 21 anos, eles eram analfabetos, eles não tinham dinheiro, eles não tinham condições de acessar essa cidadania. Então essa República da Espada é marcada por um conflito e uma tentativa de golpe de Deodoro da Fonseca. Aí Floriano, seu vice, assume. Há uma série de questionamentos, porque queria uma nova eleição, e, enfim, que aí dá início à República das Oligarquias. A gente pode trazer a República das Oligarquias pensando na política café com leite, na política dos governadores, no coronelismo, no voto a cabresto. Todos esses termos que vão nos ajudar a entender o que foi a República das Oligarquias. Que foi este acordo, não tão pacífico como a historiografia no começo tentou mostrar, entre a elite rural paulista e a elite rural mineira, onde eles dividiam o poder. Ora estava em São Paulo, ora estava em Minas. Então a gente vai ter, ao longo desses 36 anos, uma dobradinha de poder, ora em São Paulo, ora em Minas. Então eu listei aí todos os presidentes desse período, até Washington Luiz, que foi o último. Então, este período a gente vai ter essa política dos governadores, que basicamente foi uma tentativa de fortalecer a elite rural local. Então era o governo federal dizendo, olha, vocês que estão aí no estado do Paraná, o governador terá o apoio do estado, e tudo que ele fizer terá o apoio, desde que ele apoie a eleição. Então, era uma forma de comprar o voto daquelas pessoas que estavam naquele estado. E aí nós vamos ter o coronelismo, uma república baseada no coronelismo, onde as pessoas eram coagidas a votar, onde as pessoas eram coagidas a votar naquele candidato. A gente lembra que o voto era impresso, a pessoa tinha um comprovante do seu voto, muitas vezes ela não tinha a questão do sigilo do voto. Era um momento muito difícil, muito complexo, para aqueles que socialmente eram empobrecidos e não tinham condições de se libertar desses coronéis. Muito marcado por esses coronéis, principalmente no interior do Brasil. O voto a cabresto é bem aquela ideia ali que eu coloquei da charge, do cara que não tem escolha, ele vota em quem o seu coronel manda, ou quem o líder daquele estado, daquela região determina. Então é muito forte para manter essa política dos governadores e manter essa política do café com leite, ter a instituição do voto a cabresto. O voto a cabresto e o coronelismo, eles andavam de mãos dadas, porque só era possível existir um se o outro se fortalecesse. Então nós vamos ter isso na República das Oligarquias, muito forte nessa República Velha. Quando que isso vai começar a incomodar? Isso começa a incomodar quando a elite de outros lugares não é atendida nas suas reivindicações. A gente está falando aqui de uma elite cafeicultora na República das Oligarquias, que defendia os interesses dos cafeicultores. Diversas políticas foram construídas aqui para atender preço, para atender demanda, para não prejudicar os cafeicultores, deixando de lado outras elites agrárias do Brasil, como a elite gaúcha, a elite da Paraíba e outras elites aí que estavam inconformadas com esta política da Primeira República. Então, a partir desses incômodos que foram gerando, a República das Oligarquias começa a ser questionada, e aí nós temos, então, Vargas, Getúlio Vargas, que é um cara muito controverso, porque ele, ao mesmo tempo que ele cria importantes políticas, ele tem aí o Estado Novo, que tira todas as liberdades constitucionais das pessoas.
Então, Vargas ele é essa figura bem dúbia da história do Brasil, que no primeiro momento vai governar por 15 anos, depois ele voltará à cena novamente, até o seu suicídio. Mas isso a gente vai estudar mais à frente. A gente vai estudar aqui apenas até o final de 64. A gente não vai chegar a dar uma atenção maior ao segundo mandato de Vargas, né? Então, de 30 a 45, Vargas ele dá o golpe do Estado Novo, liderado por outras elites, principalmente a elite gaúcha e alguma parte da elite do Nordeste, né, que vai fazer aí com que a gente tenha uma nova elite surgindo ao poder. É importante a gente lembrar que o Brasil até então era uma elite substituindo por outra elite, com interesses diferentes, objetivos diferentes, mas fazendo parte da mesma elite que estava aí no poder no Brasil. E essa elite de Vargas, que sobe ao poder com Vargas, ela pode ser dividida aí entre dois períodos, né? Mais ou menos, né? Provisório, aí depois temos o constitucional, e aí depois o terceiro período é Estado Novo. Então vamos pensar neste governo provisório. Quando Vargas assume, ele centraliza para si vários poderes, né? E deixou as oligarquias, principalmente paulista, de lado, com vários interventores lá no Estado. E aí eles se revoltaram em 32, gerando a Revolução Constitucionalista, que vai ser essa tentativa de derrubar Vargas, no começo logo do seu mandato, porque ele não tinha chamado uma Assembleia Constituinte. Só que a gente vai ter um erro, principalmente da elite paulista, achando que outras elites agrárias iriam apoiar eles. Porque a elite gaúcha, a elite gaúcha apoiou Vargas, achando que teria uma república democrática. E São Paulo imaginava que a elite gaúcha iria estar junto deles. E não estiveram. São Paulo ficou sozinho na Revolução Constitucionalista. Ele chamou a população se uniu em torno da derrubada de Vargas, só que Vargas tinha a força do exército, né? E aí ele acaba derrubando essa revolução, punindo os seus representantes, mas atendendo a principal demanda que tinha, que era chamar uma nova Constituição e promulgar essa nova Constituição, né? Então aí nós temos a Constituição de 1934, que durou muito pouco tempo, que foi uma Constituição Federal democrática, onde o voto era obrigatório e secreto, e aí as mulheres começaram a votar. Então, percebo, meus queridos e queridas, somente em 1934 as mulheres no Brasil ganharam direito ao voto. Tá? Então, é algo muito recente. É uma questão para a gente colocar aí na pauta para depois a gente ir pensando. 1934, então, é a revolução que dá direito a voto para as mulheres. E essa Constituição foi a mais curta da história do Brasil, porque ela vai aí tentar organizar o Brasil República, mas logo em seguida, com medo e principalmente influenciado pela tentativa de acabar o comunismo. Então, o comunismo não é algo que estava em debate político somente agora, mas já vem de muito tempo. Na tentativa de acabar com o comunismo que estava ameaçando, entre aspas, o Brasil naquele momento, e existia um movimento comunista, e esse movimento comunista precisava ser desmantelado, na visão de Vargas. E ele desmantela esse movimento comunista com a Constituição Polaca de 1937, que aí vai colocar a pena de morte no Brasil, vai tirar as liberdades individuais, vai extinguir os partidos políticos, vai concentrar poderes para si, vai fazer com que a República não tenha mais os outros poderes tão fortalecidos e independentes, vai permitir a prisão de opositores políticos e a perseguição deles, vai fazer eleições indiretas. Então, a Constituição Polaca é a Constituição de caráter mais fascista que a gente tem. Importante a gente lembrar que Getúlio Vargas ele vai flertar com o fascismo italiano, né? Mesmo na Segunda Guerra Mundial, ele lutando do lado dos aliados, ele vai, no primeiro momento, flertar lá com a Itália fascista. Isso vai dizer muito de quem é Getúlio. Por exemplo, ele vai entregar Olga Benário de presente a Hitler,
para ser morta, Olga Benário, que era uma líder do movimento comunista, né? Então a gente tem aí algumas questões de Vargas muito fortes, e esse momento do Estado Novo que ele institui, esse regime ditatorial, ele vai colocar censura a diversos órgãos de comunicação. E, em contrapartida, ele vai chamar para o Estado brasileiro o dever de criar e proteger os trabalhadores. Mas ele faz isso pensando nos trabalhadores? Não necessariamente. Ele faz isso com medo da Revolução Russa, que tinha derrubado os czares lá na Rússia, e ele, com medo deste movimento chegasse ao Brasil, ele começa a trazer para o Estado os sindicatos e os direitos trabalhistas, dando direito a esses trabalhadores, o que vai fazer com que ele ganhe o título de pai dos pobres, né? E aí depois mais para frente vai se perceber que se é pai dos pobres, ele é mãe dos ricos. E aí ele vai criar este mecanismo de comunicação com a classe trabalhadora. A Voz do Brasil, por exemplo, é um exemplo do que ele institui e que faz com que ele esteja sempre em contato com esta classe trabalhadora. No Enem do ano passado, caiu uma questão sobre Getúlio que falava, depois do suicídio dele, de forma grotesca, né? O que as pessoas fizeram? Elas foram para a rua, elas foram reivindicar a morte do seu grande líder. Porque a gente precisa entender que o contexto social daqueles trabalhadores era completamente sem direitos. Ele não existia direitos para eles. Então, tudo que eles conseguissem que desse um pouco de melhoria de condição de vida no trabalho, eles achavam aquilo incrível, né? E Vargas, ele vai criar a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Ele vai criar inúmeros outros códigos, né, que vão ajudar ele a ter esse contato com a classe trabalhadora. Só que ele vai ser pressionado pelo exército. Ou ele renunciava ou ele chamava novas eleições. E aí, em 1946, tem a aprovação de outra Constituição Federal, que ela volta a muitas coisas de 34, ela restitui alguns direitos individuais, a independência dos poderes da República, a harmonia entre eles, que dura até agora, a autonomia dos estados e municípios, a possibilidade de diversos partidos políticos, direitos trabalhistas, greves, eleições diretas para presidente da República, mandato de 5 anos. Aí vai acabar a pena de morte e vai dar às pessoas a liberdade de expressão. Então, em 46, a gente começa, a partir da Constituição, uma república um pouco mais populista, com nomes muito importantes, como Gaspar Dutra, o próprio Getúlio Vargas, que volta de 51 a 54, a gente vai ter Juscelino Kubitschek, JK, Jânio Quadros, João Goulart. Então a gente vai ter personagens importantes desta nova parte da República, que é chamada República Populista. A gente vai ter a consolidação das eleições diretas, a garantia e a consolidação dos direitos dos indivíduos, mas vai ter também uma forte tensão entre os poderes ali das elites. Mas vai ser marcada também por uma política de industrialização e desenvolvimento. Com Getúlio Vargas, o Brasil sai da era pré-capitalista e entra para a era capitalista, porque ele traz essa industrialização muito forte, uma ideia desenvolvimentista, né? Então a gente vai ver isso com o JK muito forte, né? E aí a gente chega até o final, ali até 64, o Brasil, a partir de 61, a partir de 61, ali, né, final de 60, início de 61, tentando garantir a democracia com Jânio Quadros e João Goulart, e aí em 64 o exército brasileiro novamente entra em cena, junto com a elite agrária, a elite local, não era mais agrária somente, mas uma elite também urbana, que vai aí dar o golpe na República Brasileira e instaurar a ditadura militar, de 64 a 85. Então a gente vai ter aí um período grande de ditadura militar no Brasil, e que a gente vai estar mais à frente, né, marcado pelos diversos atos que foram feitos, o principal deles o AI-5, que vai restringir as liberdades individuais, perseguição, tortura e tudo mais. Então a gente vai ter, até 64, uma república marcada por uma elite no poder,
com diversos conflitos sociais e políticos que estavam emergindo nessa república e que, ora, estava uma elite, ora estava outra elite. Sim, aí com Getúlio, que se tem algo voltado para a classe trabalhadora, que alguns direitos são consolidados, alguns direitos são efetivados, mas enquanto a partir da Getúlio tem aí essa grande contradição da não defesa da democracia e depois ele volta democraticamente eleito, né? Então não sei se tem alguma dúvida sobre este período. Gente, é muita coisa, então a gente fala aí pinceladas do que aconteceu, mas é bastante coisa. É importante a gente resolver bastante questões. Questões nos ajudam a entender o conteúdo. Então vamos ver aqui. Uma questão do Enem de 2014. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com um grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente seu objetivo. É de lá, dos estados, que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Então está falando aí da política dos estados. Do livro Os Bestializados, né, do Carvalho. Então, nessa citação, o presidente do Brasil, no período, expressa uma estratégia política no sentido de qual alternativa vocês marcariam? A. Governar com adesão popular. B. Atrair o apoio das oligarquias regionais. C. Conferir maior autonomia às prefeituras. D. Democratizar o poder do governo central. E E. Ampliar a influência da capital no cenário nacional. Qual vocês marcariam? B para Enem, Sabrina Christ, atrair o apoio das oligarquias regionais. Exatamente, né, gente? A gente está falando aí, a política dos estados é a mesma política dos governadores, que vai tentar fazer com que os governadores apoiassem o poder central, o poder federal. Em troca disso, eles mantinham aí esse jogo de interesses, e mantinham também essa possibilidade de atender às demandas dessa oligarquia regional. As oligarquias regionais ficam muito fortalecidas nesta primeira fase da República. E a gente poderia aí abrir um parênteses agora e fazer uma reflexão muito forte sobre a nossa atual República. Muitos senadores, deputados, governadores vêm de uma elite que já está há muito tempo na política, no cenário político. Se vocês olharem alguns sobrenomes, vocês vão ver aí pessoas que estão aí há muitos anos, avô, pai. Isso vem de uma oligarquia regional muito forte estabelecida nos seus países. A gente vai ter no Maranhão, por exemplo, a oligarquia do Sarnez, que vai ser derrubada há 8 anos atrás. Porque até então o Sarnez dividiu o poder no Maranhão, desde muito tempo. Né? Então são essas oligarquias que, quando não estão no poder, fazem os seus sucessores. Uma questão do Enem de 2011. Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com preponderância de uma ou de outra das duas frações. Com o tempo, surgiram as discussões e um grande desacerto final. Tá? Boris Fausto, um trecho do livro História do Brasil. Aí tem um outro trecho. A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Tá? É um trecho do livro A Presença do Estado na Economia Política do Brasil. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. O que vocês marcariam?
E aí, vocês marcariam o que com relação à política café com leite? O texto está falando que não foi tão assim, tão pacífico, né? Não foi tão estável. Sabrina marcou C. As disputas políticas no período contradizem a suposta habilidade da aliança com mineiros e paulistas. Mais alguém gostaria de falar o que marcaria? C também, para Enem. Exatamente, né, gente? Alternativa C. Porque quando a historiografia começa a trazer essas questões, parece que não haviam conflitos entre essa política café com leite. Parecia que era algo tão tranquilo. E o que a gente vai perceber é que não era tão tranquilo assim. A gente vai ter uma política marcada por inúmeros conflitos sociais, uma política marcada por inúmeros conflitos de interesse, acima de tudo, interesses que uma pequena elite tinha para querer dominar as pessoas naquele período. Então a gente vai ter uma política, assim, do café com leite, um acordo muito forte entre eles, mas que não era tão pacífico, tinha muitos conflitos ali que estavam em jogo, mas que a historiografia durante muito tempo tentou mostrar para a gente que era algo que não havia conflitos, mas eles existiram e a história está aí para nos mostrar que sim, eles existiram e estavam presentes ali na República, na Primeira República, que vai de 88 até a chegada da ditadura militar no Brasil. Dicas importantes. Primeiro, a gente precisa ler a fonte das questões. É importante a gente ler com calma o texto que elas trazem. Muitas das questões são fáceis, vocês estão vendo. Basta uma pequena leitura atenta. A gente cansa muito na prova de ciências humanas, porque é uma prova extensa, é uma prova que nos exige muita força, muita atenção. Então, eu posso sugerir para vocês como metodologia de fazer a prova. Saia um pouquinho da prova, vai ao banheiro, toma água, volte os olhos para outro ambiente que não é a prova, que isso ajuda muito a gente a voltar a atenção para a prova. Você pode dizer, mas eu vou perder 5, 10 minutos indo ao banheiro. Sim, você perde 5, 10 minutos, mas você ganha atenção depois. Você consegue ficar atento na prova e você consegue olhar a prova com outros olhos. Então, muito importante ler as fontes, ler com calma e ler o que a questão pede. Às vezes, o que a questão pede é só uma interpretação de texto. Às vezes, exige que você tenha um conhecimento do período, sim, estudado. Certo? Dúvidas? Questionamentos? Eu já vou colocar lá no grupo para que vocês possam ter acesso também. Era isso, então? Já que vocês estão tão quietinhos. Quem que está coordenando aí? Qual que é a próxima aula hoje? Literatura. Literatura. Opa, literatura é legal. Então tá, eu acho que a prof já tá por aí, eu não sei, não consigo ver por aqui. Eu sou muito limitado nessas questões de tecnologia. Eu acho que não está. Então tá, meus queridos, boa noite. Até mais, a gente vai se falando. Provavelmente em seguida começa aí a aula de literatura. Vocês têm 5 minutinhos para ir ao banheiro, fazer um chimarrão, porque o inverno voltou ao sul, né?